Como encontrar a equação da reta que passa por dois pontos? Aqui é o professor Wesley e na aula de hoje nós iremos resolver este exercício, mas antes de começar a explicar, eu quero que você tente resolvê-lo e deixe-me saber aqui nos comentários qual foi a resposta que você encontrou. Então vamos lá, encontre a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 5/2 e menos 2 e 4. Bom, pessoal, para encontrar a equação dessa reta que passa por esses dois pontos aqui, nós iremos resolver de duas maneiras diferentes, mas que obviamente vai chegar na mesma equação. Então a primeira forma de resolver, nós iremos utilizar os dois pontos para substituir na fórmula genérica da equação, onde que essa fórmula genérica se trata da seguinte função, f de x ser igual a ax mais b, onde que nós temos que o nosso a é o coeficiente angular e o nosso b é o coeficiente linear. Então, basicamente, como nós temos que a fórmula genérica da equação da reta é essa aqui, basta encontrarmos o valor de a e b. E para isso, nós iremos pegar esses dois pontos e substituir na nossa fórmula. Lembrando que os pontos possuem coordenadas x e y, então nós iremos atribuir esses valores de x aqui, desses pontos, em x, dessa equação, e o y nós iremos atribuir em f de x. Então, substituindo esse primeiro ponto, nós temos que, no lugar de x, nós iremos substituir por 1, e no lugar de y, nós iremos substituir por 5/2. Vai ficar 5/2 igual a ax mais b. Eu não tenho o valor de a, então vai ficar o próprio a, que vai multiplicar o valor de x, que é 1, mais b, que não temos também o valor de b. Assim, nós temos que a nossa equação vai ficar reduzida a a vezes 1 é o próprio a. Então, vai ficar a mais b igual a 5/2. Então, nós temos essa informação aqui para utilizar. E agora, substituindo o segundo ponto, nós temos que f de x, que é y, será 4, portanto, vai ficar 4 igual a que multiplica menos 2, que é o valor de x, mais o b. Ou seja, a que multiplica menos 2 é a mesma coisa que menos 2a mais b ser igual a 4. Logo, nós temos duas equações, ambas em função de a e b. E agora, para resolver esse sistema de equações de primeiro grau, nós podemos resolver tanto pelo método da adição ou substituição, mas aqui eu irei resolver pelo método da substituição, onde que nós podemos isolar uma das variáveis aqui dessa primeira equação, já que está bem tranquilo de isolar. Então, pegando esse a para isolar, nós temos que nessa primeira equação, para isolar a, esse b está atrapalhando, portanto, ele irá passar para o outro lado, trocando o sinal. Então, vai ficar 5/2, que é o número que já estava do outro lado, menos o valor de b. Já que ele estava positivo, passou a ser negativo. Ainda assim, nós podemos juntar tudo isso aqui em uma fração só, onde que o denominador comum é 2, portanto, vai ficar 2 aqui no denominador, e 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes 5, 5, e 2 dividido por 1, que é o denominador de b, vai dar 2, vezes b, vai ficar menos 2b. Assim, nós temos que o nosso valor de a pode ser reescrito nessa forma aqui. Agora, como isolamos a variável a, basta pegar o valor dela, que é esse, e substituir na segunda equação. Então, no lugar desse a, vai ficar esse termo aqui. Assim, nós temos que menos 2a mais b igual a 4 vai ficar o seguinte, menos 2, que é o coeficiente do a aqui, que vai multiplicar o valor dele, que é 5 menos 2b. Tudo isso dividido por 2, e na frente vai ficar mais b igual a 4. E olha só, esse 2 que está multiplicando esse numerador vai poder simplificar com esse denominador. Então, podemos simplesmente cortar os termos e fazendo a distributiva desse sinal negativo com esses dois de cima, vai ficar o seguinte, como aqui é negativo e o 5 é positivo, a multiplicação vai ficar em menos 5. E esse mesmo negativo com esse menos 2b vai ficar positivo, mais 2b. Tudo isso somando com b, então vai ficar mais b aqui na frente, tudo isso igual a 4. E agora, depois de substituir, nós temos uma equação com somente uma das variáveis, que é o b. Assim, nós temos que 2b mais b vai dar 3b
E esse menos 5 que estava desse lado da equação, junto com b, irá passar para o outro lado. Então, vai ficar igual a 4, menos 5 passa para o outro lado, mais 5. Assim, nós temos que 3b vai ser igual a 4 mais 5, 9. Logo, nós temos que o valor de b será o seguinte: esse 9 que está do outro lado vai ser dividido por esse 3, já que o 3 que está multiplicando b passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 9 dividido por 3. Assim, nós temos que o valor de b será 3. Então, acabamos de encontrar o valor de b, que deu 3. Agora, para encontrar o valor de a, basta substituir nessa equação que nós isolamos aqui em cima. Se a é igual a esse termo, que é igual a esse, basta pegar o nosso 3, que é o valor de b, e substituir no lugar desse b, para encontrar o valor de a. Então, vai ficar o seguinte: o nosso valor de a vai ser a mesma coisa que 5 menos 2, que multiplica o valor de b, que é 3, tudo isso dividido por 2. Logo, nós temos que o valor de a será o seguinte: 5 menos 2, que multiplica 3. A multiplicação é prioridade, então vai ficar menos 2, que multiplica 3, logo vai ficar 5 menos 6. E 5 menos 6, nós sabemos que é menos 1. Então, o valor de a será menos 1 sobre 2. Ou seja, menos meio. Então, agora que nós encontramos o valor de a, que é menos meio, e o valor de b, que é 3, basta substituir na fórmula genérica, onde que nós sabemos que é ax mais b. Logo, nós temos que a função da equação da reta vai ser o seguinte: f de x igual a o a que multiplica o x, o nosso a vale menos meio. Então, menos meio que multiplica x é a mesma coisa que menos x sobre 2 mais o valor de b, que é 3. Então, vai ficar f de x igual a menos x sobre 2 mais 3. Ou, como podemos reescrever também, como f de x é y, vai ficar y igual a menos x sobre 2 mais 3. Logo, essa é a primeira forma de encontrar a lei de formação da reta que passa por esses dois pontos. Então, é y igual a menos x sobre 2 mais 3. Agora, pessoal, a segunda maneira de resolver esse exercício é a seguinte: vamos lembrar que a forma genérica da função de uma equação de primeiro grau é a seguinte: ax mais b. E para encontrar o valor de a e b, na primeira forma de resolver, nós resolvemos por sistema de equações de primeiro grau. Agora, nós iremos utilizar um conceito que tem relação com esse a, que é o nosso coeficiente angular da reta. E para calcular o valor desse coeficiente diretamente, sem precisar de sistemas de equações, nós podemos utilizar esses dois pontos, já que uma das fórmulas para calcular esse coeficiente é a seguinte: o nosso coeficiente a é a variação dos valores de y em um determinado período sobre a variação dos valores de x em um determinado período. Então, além disso, se a gente for analisar esses pontos, nós podemos chamar esse primeiro ponto aqui de ponto inicial e esse ponto aqui de ponto final, onde que o ponto inicial possui coordenadas x inicial e y inicial, e o ponto final possui coordenadas x final e y final. E por se tratar de uma reta, tanto faz eu chamar esse ponto aqui de inicial e esse aqui de final, ou o contrário, chamar esse aqui de inicial ou esse aqui de final. Porque a variação de y se trata do seguinte: será o y final menos o y inicial, ou seja, esse y menos esse, tudo isso dividido por a variação de x, que é referente ao x final menos x inicial. E tanto faz eu trocar o ponto inicial com o final, porque a divisão dessas variações será o mesmo resultado. E agora vamos calcular esse coeficiente a, já que é só substituir esses valores aqui. Então, nós temos que o nosso y final, como nós definimos que esse é o ponto final, o nosso y final será o 4. Portanto, vai ficar 4 menos o valor de y inicial, que é 5 meios. Portanto, vai ficar 5 meios aqui. Tudo isso dividido por o x final, que é menos 2, portanto, vamos colocar menos 2, menos o x inicial, que é 1. Portanto, vai ficar menos 2, menos 1 aqui embaixo. E agora, para resolver isso, em cima nós temos um número inteiro subtraído de uma fração. Logo, nós temos que o denominador desse 4 é 1
e o denominador comum dessas duas frações é 2. Portanto, vai ficar 2 como denominador comum, e 2 dividido por 1 vai dar 2 vezes 4, 8, menos 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes 5, 5. Tudo isso dividido por menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, aqui em cima vai ficar o seguinte, 8 menos 5 vai dar 3, portanto, teremos 3 meios, tudo isso dividido por menos 3. E como nós temos a divisão de frações, basta conservar o numerador, que é essa fração, então vai ficar 3 meios. Trocamos o sinal da operação principal de divisão por multiplicação, que irá multiplicar o inverso do de baixo, ou seja, multiplicado por 1 sobre menos 3. Assim, nós podemos simplificar esse 3 com esse 3, já que esse está multiplicando em cima e esse aqui embaixo. Então, vai ficar 1 que multiplica 1. Assim, nós temos que o nosso coeficiente A vai ser 1 sobre 2 que multiplica menos 1, vai ficar menos 2. E como o nosso 1 é positivo e o 2 é negativo, nós temos que o nosso A vai ser menos meio. Logo, encontramos o mesmo valor de A que nós encontramos anteriormente. Obviamente, tem que ser o mesmo valor mesmo, porque a equação é única. E o mesmo acontecerá com o valor de B. Só que para encontrar o valor de B, agora que nós encontramos o valor de A, basta escolher um desses pontos aqui, pode ser o primeiro ou o segundo ponto, e substituir nessa equação aqui, junto com o A. Assim vai sobrar somente o B para ser encontrado. Logo, se nós formos substituir, vai ficar o seguinte, f de x, em termos de equação, é o nosso y. Então, nós temos que o y, nós podemos escolher tanto esse ponto quanto este. Então, vamos pegar esse ponto aqui e substituir na nossa forma genérica. Então, nós temos que o valor de y é 4. Então, vamos pegar aqui 4 igual a o valor de A, que nós já temos, que é menos meio, que multiplicado pelo valor de x, que é menos 2, está sendo somado com o nosso B. Assim, nós podemos simplificar esse 2 com este 2, já que um está em cima e o outro embaixo, e temos uma multiplicação, então nós podemos simplificá-los. E como sobrou só 1, e nós temos menos 1 multiplicado por menos 1, essa equação será o mesmo que 4, sendo igual a... Aqui vai ficar tudo como mais 1 mais B. Logo, para encontrar o valor de B, basta passar esse 1 para esse lado da equação, trocando o sinal. Assim, nós temos que B será igual a 4 menos 1, ou seja, 3. Assim, encontramos o valor de B. Logo, a equação da reta que passa por esses dois pontos, novamente vai dar y igual ao coeficiente A, que multiplica x, portanto, vai ficar menos x sobre 2, mais o coeficiente B, que deu 3, portanto, vai ficar menos x sobre 2, mais 3. Então, essa é a segunda maneira que eu queria resolver para mostrar para vocês de como encontrar a equação da reta que passa por dois pontos. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e comente o que você achou desta resolução. Você fez diferente? Deixe-me saber aqui nos comentários. Então é isso, galeras. Fui!